galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e na edição do canal Imagens em Foco de hoje, nós vamos conversar com a escritora Adriana Magalhães Rocha. Ela é autora deste livro aqui incrível, que eu já tive a oportunidade de ler, chamado Aparecida, Vila Aparecida, o caminho de uma comunidade. Este livro, ele narra a trajetória de uma comunidade localizada no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Essa comunidade começou em 1970, passou por uma série de transformações, graças também ao desempenho de seus moradores. E esta obra reúne relatos incríveis, pessoal. Eu tive a oportunidade de conferir aqui, me emocionei bastante com alguns, e a Adriana vai contar tudo pra gente. Bom, deixa eu chamá-la aqui. Olá, Adriana, tudo bem? Boa tarde, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. É uma alegria estar aqui com vocês, poder divulgar esse trabalho e também participar aí de todo o trabalho do canal, que é tão bacana. Com certeza. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar a vocês um pouquinho quem é a Adriana, né? Ela tem um vasto currículo aí. A Adriana Magalhães Rocha, ela é formada em Artes Plásticas pela FAAP, a Faculdade de Artes Plásticas de São Paulo. Possui projetos artísticos no Brasil e no exterior, com obras no acervo de vários museus e instituições. Ao longo dos últimos 30 anos, ela vem desenvolvendo um trabalho que dá continuidade à sua produção plástica, que trafega entre a pintura, o desenho e a fotografia, nas ruas da cidade e em uma comunidade vulnerável onde atua há várias décadas. E é na comunidade de Vila Aparecida, na zona sul de São Paulo, que vem desenvolvendo seu último projeto. É autora do livro Pós-Modernidade, Ruptura ou Revisão, publicado pela editora Cidade Nova, em 1998, e do livro Habitar o Limite, da editora Decor Books, em 2016. Bom, Adriana, primeiramente eu gostaria aí de saber, né, como que surgiu a ideia de você escrever sobre a comunidade da Vila Aparecida, como é que foi esse processo? Conta aí pra gente. Olha, Mariana, foi um processo que aconteceu muito naturalmente, porque, como você falou, eu frequento essa comunidade desde o final da década de 70, acompanho toda a trajetória, o começo dessa comunidade. A década de 70 foi uma década que teve uma migração intensa para a cidade, para as grandes cidades, né? Mas aqui nós nos referimos mais à cidade de São Paulo. Foi uma década em que as periferias se adensaram de uma maneira muito grande. E eu acompanhei, então, todo esse processo da formação dessa comunidade, dos esforços dessa comunidade, do crescimento deles, né? E também da inserção deles dentro da vida da cidade, né? Deixando de ser uma área isolada, né? Da cidade, para fazer parte realmente do corpo, né? Da cidade de São Paulo. E há muito tempo eu tinha vontade de escrever toda essa trajetória, porque depois isso se perde com o tempo, né? Então, há muitos anos eu fiz uma entrevista com os primeiros moradores dessa comunidade, e agora, graças a esse edital do PROAC, eu consegui realmente organizar todo esse material, colher novos depoimentos, novas entrevistas, fazer novas entrevistas, e daí conseguir fazer esse livro, que para a gente é um documento de toda a experiência vivida ali dentro. Que bacana! E você citou o PROAC também. É importante, né, a gente ressaltar esses investimentos, porque eles acabam contribuindo muito para dar visibilidade a tantas questões importantes que precisam ser ressaltadas e muitas vezes acabam não sendo pela falta de investimento. Muito bacana. E, Adriana, conta também para a gente um pouquinho da história da comunidade, a sua forte relação com ela, né? Como você falou, que você já frequentava ela bastante. Então, se você puder falar um pouquinho mais. Pois não. Então, no final da década de 70, eu e um grupo de amigos, todos nós universitários, né? Frequentando a universidade, entre, sei lá, 17 e 25 anos, né? A gente tinha esse desejo muito forte de participar da vida da cidade, assim, para nós era muito
digamos assim, desestimulante a gente frequentar só aquele nosso pequeno gueto de artistas, de jovens universitários. A gente queria conhecer a cidade que a gente morava e, eventualmente, participar também do crescimento da cidade. E a gente tinha uma conhecida que morava perto dessa comunidade e que levava alimentos, alguma coisa assim, a 3 famílias dessa comunidade. E ela se ofereceu, então, para nos apresentar para esses moradores. Nós chegamos lá no final de 79, era realmente a franja da cidade, assim. As estradas de terra, o ônibus parava lá longe, você tinha que ir a pé. Hoje em dia é quase uma região central, né? Mas estou falando de 40 anos, né? Atrás. E ali tinha mato e tinha, assim, sei lá, talvez uns 30 barracos, né? De madeira, de papelão, sem porta. Não tinha água, não tinha luz, não tinha rede de saneamento, né? E a gente começou a ir lá todo final de semana, esses amigos e eu, e a gente desenvolveu uma atividade com as crianças. Tinha muita criança, então a gente fazia atividades, jogos, brincadeiras, e aos poucos fomos conhecendo todos esses moradores. A cada ano chegava gente, depois de 5 anos já eram quase 100 casas. E a partir de 5 anos a gente um dia se encontrou com toda essa comunidade que já era conhecida e amiga, e para ver que projetos a gente poderia desenvolver juntos. E naquela ocasião eles nos pediram 2 coisas: primeiro, a construção das casas, e segundo, que a gente conseguisse algum esquema para as crianças ficarem no contraturno da escola, cuidadas por alguém, porque esses pais saíam de madrugada, o transporte era péssimo naquela ocasião, e voltavam de noite. Os filhos iam para a escola num período e no outro ficavam na rua. Então, a gente começou a se dedicar a esses 2 projetos, mas o importante é ressaltar que, paralelo a isso, né, digamos, a nossa presença ali, a própria comunidade passou por um processo de se compreender como comunidade e de se organizar. Eles entenderam que sozinhos eles não conseguiriam nada. Então, eles se organizaram como comunidade. Alguns dos seus moradores, que eu até narro isso no livro, começou a frequentar uma associação de favelas que existia em São Paulo. Eles foram juntos para Brasília, eles conseguiram a posse da terra, não individualmente, mas como associação de moradores. Ao mesmo tempo, eles foram conseguindo alguns benefícios da prefeitura, como luz. A prefeitura deu todo o material, os moradores fizeram a rede de esgoto, água, né, que não tinha, no comecinho era um poço de uma casa, todo mundo se servia de água num poço. Então, eles foram conseguindo muito. Então, essa trajetória da comunidade, para mim, é o que há de mais relevante, porque eu sempre digo isso: você pode ser habitante de uma cidade, ou você pode ser cidadão. Habitante é o que está lá, né? Vivendo de acordo com as suas possibilidades, com a sua sorte. Cidadão é quando você começa a se mover como corpo, né? Como corpo social, e a partir dessa movimentação você começa a exigir e a receber direitos que são básicos, né? Porque ali ninguém estava pedindo benefícios, estava pedindo direitos, né? Então, foi muito bacana acompanhar também essa construção da comunidade, sabe? Como realmente como um corpo unido e consciente dos seus direitos. Isso, para mim, foi a experiência mais importante que aconteceu ali dentro. Nossa, muito bacana, e ressaltar essa diferença mesmo, né, de habitante e cidadão, porque o cidadão é aquele que vai participar. E no decorrer do livro a gente percebe mesmo essa mobilização, né, essa união das pessoas em prol da comunidade, porque se ela não tivesse acontecido, provavelmente a comunidade ela não teria se desenvolvido, né, e se tornado o que ela se tornou hoje. Você olhando em 1970, né, como você já falou aí, que era bem diferente, olhando hoje, qual que é qual que é a experiência, né, a impressão, você que acompanhou, que relatou toda essa evolução da região, o que você tem a nos dizer, assim, das grandes Então, a diferenças? mudança é absoluta, né, Mariana? Assim, realmente é uma outra, é irreconhecível, né? A gente, em 84, começou um projeto que a gente batizou de Projeto Mutirão, que é o da construção das casas.
Então, de 84 para cá, a gente já fez 759 casas. Já concluímos todas as casas da comunidade e agora a gente já está fazendo casas nas comunidades vizinhas. Olha Então, só. quer dizer, visualmente a comunidade já é outra, né? Porque Sim. hoje em dia todas as casas são de alvenaria, todas as casas têm o seu relógio de luz, o seu relógio de água, a sua caixa d'água, a sua rede de esgoto. Quer dizer, ela já se tornou um bairro, né? Ela não pode nem mais ser chamada de comunidade no sentido que a gente pensa, né? Que antigamente a gente Uhum. falava favela, né? Então, ela não tem mais esse desenho, esse perfil, né? Isso é uma mudança imensa. Depois, os próprios moradores também, eu acho que as mudanças elas vão acontecendo num grande corpo, né, que vai aumentando, é como se fosse uma bola de neve, né? Então, eles com casas também mais dignas, também puderam se preocupar com outras questões, como, por exemplo, da capacitação profissional, do estudo. Em 96, a gente conseguiu criar essa ONG que chama Afago, para atender a segunda demanda deles, que era o cuidado com as crianças. Então, a Fago funciona dentro da comunidade, ela é um produto do desejo da comunidade, né? Isso eu acho mais maravilhoso. E ali na Fago a gente atende diariamente 300 crianças e jovens de 6 a 18 anos, sempre no contraturno da escola. A gente não é uma escola, a gente é um centro social. Ali eles têm oficina, tem arte, tem esporte, a gente tem uma quadra de esporte. E a Fago toda foi construída com doações. É uma experiência muito maravilhosa e uma experiência feita junto com a comunidade. Para mim, isso é o que tem mais valor, porque eu acho muito esquisito assim, quando você chega e fala: eu tenho uma ideia para você, eu vou resolver tua vida, o projeto é esse. Não, ali foi um projeto construído junto, então ele tem um peso e uma validação muito grande. A Afago é deles, é da comunidade. Obviamente tem os funcionários que gerem, que atendem, que cozinham, que cuidam das crianças, mas eles sentem como um projeto, um fruto da comunidade. Isso eu acho muito bacana, né? Depois, também um aspecto que eu acho muito importante é acompanhar as gerações, né? Então, vamos supor, tem uma família que chegou lá no final da década de 70, acho que já estava lá quando eu fui lá, e era o casal vindo, não sei, não me lembro mais de que estado, mas do Nordeste, ambos analfabetos. Esse casal teve 4 filhos ali dentro, os 4 filhos chegaram até o ensino médio, concluíram o ensino médio. Eles têm 11 netos, todos já concluíram ou estão cursando a universidade. Olha Então, você só. percebe uma trajetória realmente de empoderamento dessa comunidade, desses moradores, que é muito grande, né? Quer dizer, esses jovens agora já se formando na universidade, já vão ter os estágios, os trabalhos dele, enfim, eles já conseguiram construir uma alternativa de vida que eventualmente os avós dele não tinham, não dispunham, né? Então você vê esse crescimento em várias áreas, né? Habitacional, educacional, né? E também como consciência, como dignidade de morador da cidade, né? Eu acho isso muito importante. É muito bacana ver esse desenvolvimento, né? E como você falou, eles foram partindo da realidade deles, né? Não foi algo imposto, então eles foram vendo as suas necessidades e a Exato. partir daí foram se desenvolvendo. Porque a gente vê aí outras regiões em São Paulo que, infelizmente, acabam ficando ali nas necessidades básicas, elas não conseguem avançar e aí gera um grande problema. Que não foi o caso, né, da Vila Aparecida, que realmente o pessoal foi se mobilizando, vendo a criação da ONG também fantástica, e muito bacana mesmo acompanhar essa história. E logo assim, no começo do livro, né, que eu já tenho um relato ali, para quem for acompanhar, depois a gente vai dar as informações, quem quiser adquirir o livro, mas assim, já teve um relato que me impactou muito, que foi da Benilda Pereira de Santana. Ela teve uma história muito sofrida, né, e uma relação muito importante aí com a comunidade Vila Aparecida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela também, a sua importância, porque olha, foi um depoimento ali que eu fui lendo até Sim, devagar, porque eu falei, nossa, é realmente é muito muito forte a forte, né? história. É muito forte. Então, eu quis colocar, a gente chama a Benilda de Nilda ali na comunidade, né? Eu Sim, quis começar o livro com a história da Nilda, porque eu acho uma história muito significativa e ela, na verdade, é uma história de milhares de pessoas, né, que vieram do norte ou do nordeste do país em busca realmente de uma melhor condição de vida, com essa fé, com essa crença, né, de que eles iam conseguir.
E é muito bonito ver na história da Nilda, né? Porque ela realmente vem de uma situação, não vou ficar aqui dando spoiler, mas ela vem de uma situação assim muito precária de vida, né? Sem acesso à escola, realmente numa situação de uma família que passava fome, né? E veio para cá com um primeiro ou segundo filho, marido, e realmente aqui ela conseguiu construir uma trajetória. E eu acho muito importante porque a Nilda foi a primeira presidente da Associação de Moradores. Desde que foi criado lá atrás, tiveram outros moradores que a ajudaram, né? A Lígia, seu Ioiô, seu Jesuíno, tiveram esses outros moradores, mas ela se tornou a primeira presidente da comunidade e foi a presidente da comunidade por acho que quase 15 anos. Então ela era, sabe, a mãe da comunidade, ela conhecia todas Sim. as famílias, todas as situações, o que que um precisava, o que que o outro, e ela teve esse olhar para a comunidade e realmente conseguiu muita coisa. Conseguiu, por exemplo, que a prefeitura implantasse uma creche dentro da comunidade, uma creche pública, conseguiu, naquele tempo, né, que não existia celular, orelhão comunitário, entrega de leite, mesmo essa questão da doação dos materiais para fazer o saneamento, foi ela que conseguiu. Então, ela teve uma presença dentro da comunidade muito forte, sabe? Uma pessoa que realmente, imagina, casada com 4 filhos, mas se dispôs a dedicar parte do tempo dela, da sua vida, para trazer, conseguir benefícios para essa comunidade. Ela tinha uma presença muito forte, assim, ela era muito aglutinadora, ela conseguia realmente trazer para perto. Porque uma coisa que a gente repara, Mariana, é que quando existe um projeto desse, ele passa a ser quase que um imã, porque tem muita gente querendo ajudar. Mas para onde que eu vou? Quem eu Sim. conheço, né? Será que aquela ONG é de verdade ou é uma picaretagem? Será que se eu doar meu tempo ali, então, quando tem um projeto desse que realmente ele é verdadeiro, digamos assim, ele acaba atraindo muita gente, atraindo muita ajuda. E isso é uma constante na nossa experiência até hoje, né? A Fago, imagina, agora em maio nós vamos começar um cursinho pré-vestibular gratuito para 90 jovens aos sábados, dentro do prédio da Fago, que a gente conseguiu tudo com doações. Nesse caso, foi uma emenda parlamentar. Então, o que que acontece? Quando existe um projeto desse, ele atrai, e a Nilda tinha essa capacidade, sabe, de atrair colaboradores, de atrair olhares para o esforço deles, né? Então, eu achei que seria muito significativo começar o livro com a história dela, porque eu acho que a história dela representa a história de milhares de pessoas, homens e mulheres, né? Olha, e foi mesmo, foi muito significativo, porque logo de cara a gente já fica ali paralisado, né, refletindo sobre a situação, e como você falou, quantas Nildas não existem por aí, né, e a gente não conhece a Sim, história. Então, até um momento exatamente. para a gente refletir sobre as outras realidades existentes. E uma outra questão também, né, que o livro traz aí, é justamente a questão da desigualdade, né, a desigualdade social que ainda é muito presente. Eu até grifei um trechinho aqui, porque a gente vê que esses moradores, né, eles trazendo o seu relato aí da questão que eles contribuíam para áreas nobres, né, atuando em áreas nobres, mas muitos deles não tinham nem condições. Teve um trecho aqui que eu destaquei da página 21, que ele fala o seguinte: em algum momento das conversas, isso já no passado, né, um morador disse uma frase que deixou a todos impactados. Eu trabalho em um prédio que está sendo construído no Morumbi e onde cada apartamento terá 1.000 metros quadrados. E eu que sei fazer aquele apartamento, aquele prédio inteiro, não tenho casa de alvenaria para morar. Então, realmente, aí a gente vê essa questão da desigualdade. Eu queria até que você relatasse também outras experiências que te marcaram nesse sentido, ou em outros sentidos também. Mariana, isso é um ponto muito importante que você levanta, porque realmente a questão da desigualdade é a questão é a maior ferida que a gente tem na sociedade brasileira, poderíamos dizer na sociedade latino-americana, mas estamos no Brasil, né? Então, é uma desigualdade que ela entra rizomaticamente assim por todos os departamentos da vida. É uma desigualdade social, é uma desigualdade econômica, é uma desigualdade na área da educação, da saúde, do transporte, do lazer.
Ou seja, essas pessoas realmente elas vivem de uma maneira totalmente diversa do que o resto da cidade consegue viver. E essa desigualdade, acredito eu, isso é uma opinião pessoal que eu dou, ela vai poder ser sanada através da educação. Quando esses jovens, que é essa experiência que a gente vive lá dentro, conseguirem chegar a uma universidade, conseguirem se formar, conseguirem durante a universidade fazer um estágio, saírem empregados e terem uma condição de vida que permita a eles ter uma casa, desfrutar do lazer, do descanso, ter acesso à saúde, ter acesso a transporte, a nossa desigualdade tende a diminuir. Mas, para mim, na minha opinião, ela passa integralmente pela questão da educação. Nós nunca vamos sair da desigualdade que a gente vive no Brasil inteiro. Essa semana eu li um dado importantíssimo, que 34 milhões de brasileiros necessitam de casa. Nossa, é muito Então, se você gritante. pensar isso, qual que é o direito básico de um ser humano? É ter uma casa para voltar, para acolher a família, para criar filhos, Sim. entendeu? Então, quer dizer, enquanto a gente viver essa situação, a gente vai estar sempre, lógico, fazendo coisas, mas eu acho que o que a gente precisaria focar mesmo era na questão da educação, para essas pessoas terem acesso à educação, e daí não dependerem de ajuda, de assistência, poderem construir suas próprias vidas, entendeu? A gente, lógico que, imagina, a Fago, ela faz um trabalho de assistência social muito grande, é importante isso, mas ao lado desse trabalho social, a gente vai aqui do ladinho trabalhando para que essas pessoas adquiram capacitações para que elas não precisem mais da Fago. A gente sempre fala que o nosso maior diploma seria o dia que a Fago não precisasse mais existir, entendeu? Sim, Seria assim, ai, a Fago fechou, sabe? Porque não precisa mais, seria a sim. nossa maior realização, Atingiu o entendeu? objetivo, né? Atingiu o objetivo, entendeu? É um trabalho de formiga? É, sabe? Muitas vezes, nesses 40 anos, eu ouço assim: ai, Adriana, você está enxugando gelo, você nunca vai acabar com essa situação. Certamente eu não vou acabar com essa situação, não tem esse tipo. Mas eu acho que se cada um de nós, na sociedade, faz a sua pequena parte, sabe? Eu sou uma professora, mas eu posso dar uma aula particular online para um garoto que está na escola pública. Ou eu sou um dentista, mas eu posso dedicar 2 horas da minha semana para ir numa ONG ensinar. Sabe, existem tantas coisas que as pessoas podem fazer. Então, eu acho que nesse meio tempo, realmente, até as pessoas terem essa autonomia, todo trabalho é bem-vindo, né, Mariana? Pelo menos é assim que eu penso e, não sei, é assim que eu procuro tocar a vida também. É, com certeza, é uma questão muito importante, porque muitos comentam mesmo, né? A gente não vai acabar com o problema, então não adianta ficar aí. Mas imagina se todo mundo pensasse assim, cruzasse os braços, né? Quantas vidas já Exatamente. não foram transformadas graças ao trabalho que você faz? E a educação, como você muito bem comentou, ela é tudo, porque ela que vai despertar consciência crítica, né? Porque se as pessoas não tiverem essa consciência, como que elas vão se mobilizar para mudar, né? Então, Exatamente. a educação é fundamental mesmo. E Sim. a obra Vila Aparecida, ela foi lançada recentemente aqui em São Paulo, né, Adriana? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o lançamento e também como que foi a reação aí dos moradores da Vila Aparecida, porque é uma Sim, homenagem, né, para a com região. certeza. Então, sim, a organização do livro, a impressão, tudo aconteceu no ano passado, né? O lançamento dele foi dia 27 de janeiro agora, desse ano, e a gente decidiu fazer o lançamento lá na comunidade, na sede da FAMO. Então, foi porque realmente isso, eu acho que esse livro é uma homenagem a esses moradores, a essas pessoas, é assim, a documentação da trajetória de vida deles, né? E também ele traz uma esperança de que outras pessoas também possam, vendo que é possível, fazerem, traçarem caminhos, né? Também de crescimento na vida delas, em outras comunidades e tudo. Então, foi um dia bem bonito, assim, um momento muito emocionante mesmo, com moradores ainda antigos da comunidade que foram convidados para esse lançamento, os jovens, as crianças da FAG, os funcionários, tantos amigos que colaboraram, né? Porque a gente tem uma rede imensa de voluntários, né? Que nos ajudam, que nos apoiam, que descobrem caminhos, que descobrem possibilidades. Então a gente procurou fazer realmente um dia assim que congregasse
todo esse grupo tão heterogêneo que, na verdade, foi o que possibilitou essa experiência toda, né? Ai, que legal. E quem quiser adquirir o livro, vou até mostrar aqui mais uma vez para o pessoal que está acompanhando a gente. Quem quiser adquirir o livro, como faz? Olha, tem duas maneiras. Ele não está em livraria, né? Pode adquirir diretamente na ONG ou diretamente comigo. Então, a gente despacha, envia, manda. Depois, se você puder partilhar tanto o site da Fago, né, que tem todos os Sim, contatos, como o meu contato pessoal, aí as pessoas podem, através desses dois canais, adquirir o livro. certo, a O gente vai livro não é deixar. vendido, né? O livro é doado. Então, se a Certo. pessoa quiser fazer uma doação para a Faga, ela é livre, caso contrário, ela vai receber o livro da mesma forma. Ah, que bacana. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os dados da Adriana Ótimo. da Afago. Qual que é o site da Afago? É www.afagosp.org. Certo, então a gente vai deixar aqui e faço o convite aí para vocês, pessoal, para acompanharem, né, para verem esse trabalho, como a Adriana ressaltou. Tem muitas pessoas que querem ajudar, mas não sabem para onde. Então aqui a gente, né, mostrando aí as imagens também para vocês desse trabalho maravilhoso que foi feito, a gente vê que é uma ajuda direcionada, que partiu da mobilização dos próprios moradores e o quanto essa região já se desenvolveu. Adriana, você gostaria de comentar algo mais ou deixar uma mensagem a partir de todas as experiências que você viveu nesse processo aí da elaboração do livro, de tudo que viveu na região? Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem, sobretudo, para as mulheres. Eu acompanho muito de perto, né? O meu trabalho lá dentro da ONG é realmente a construção das casas. E eu acompanho muito de perto o número imenso de famílias que são geridas por mulheres. As mulheres da comunidade são mulheres fortíssimas, com histórias de vida que realmente nos deixam muito impactadas e admiradas. Então, eu gostaria de deixar aqui especialmente uma homenagem a essas mulheres corajosas que tocam a vida na comunidade, que lutam por seus filhos, que realmente querem construir um mundo melhor, um mundo mais justo para quem está vindo depois delas. Então, eu acho que a minha homenagem principal vai para elas, que durante todos esses anos foram personagens importantíssimos da vida da comunidade. Muito bacana. Bom, mais uma vez aí eu gostaria de parabenizá-la por esse trabalho maravilhoso feito na comunidade, todos esses anos aí, você frequentou a região, e fazer o convite para o pessoal mais uma vez conhecer aí a ONG, adquirir o livro, porque é muito bacana mesmo, é gratificante acompanhar esse desenvolvimento, né? Eu só agradeço também o pessoal que nos acompanhou. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Adriana. Tchau, Mariana. Obrigada pelo convite. Um ótimo dia.